Boa noite. Boa noite. Balança comercial registra em 2015 o melhor saldo em 4 anos. Em São Paulo, 2016 começa com filas em busca de emprego. Alunos prometem sair da escola estadual em Pinheiros, ocupada em novembro. Medo e insegurança mudam a rotina dos moradores da região do Morumbi. Supremo arquiva a investigação contra o senador Randolfo Rodrigues, citado na Operação Lava Jato. Após romper relações com o Irã, a Arábia Saudita suspende os voos entre os dois países. A polícia investiga a morte do estudante de jornalismo da Faculdade Casper Libero, Eduardo Marques. Ele levou um tiro na nuca na noite do Réveillon numa tentativa de assalto no Morumbi. Esses crimes são comuns na região e mudaram a rotina de quem vive por lá. Na delegacia que passou a investigar o crime, poucas informações. A polícia confirma apenas que o caso é tratado como latrocínio, uma tentativa de roubo que acabou com a morte de Eduardo Aparecido Marques, de 23 anos. Ele iria cursar o 4º ano da Faculdade de Jornalismo da Casper Libero. Nas redes sociais, amigos e professores lamentaram a morte precoce e violenta. Eduardo foi atingido por um tiro na nuca na Avenida Francisco Morato na madrugada do dia 1º de janeiro. Ele estava de carro com a namorada que não foi ferida. O estudante chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital das Clínicas. Até agora, ninguém foi preso. Era o 2º caso violento na noite da virada do Ano Novo. Na Vila Andrade, na mesma região, um homem levou um tiro de raspão ao fugir de um assalto. Ele foi socorrido e liberado em seguida. A violência urbana é velha conhecida aqui no Morumbi. As 2 delegacias que atendem os bairros da região registraram em 2015 3 latrocínios, 16 assassinatos, mais de 3.300 casos de roubo. A Secretaria de Segurança Pública diz que os casos caíram cerca de 6% em relação a 2014. Mesmo assim, é a sensação de insegurança que muda a rotina de quem vive aqui. Tem gente que muda de rota. Para vir para cá, a gente opta em ir pela Marginal, que é um caminho mais longo, mas para evitar subir o ladeirão, porque ali ficar parado ali é sinônimo de ser assaltado. Tem gente que muda de hábitos. A sensação de insegurança, ela traduz para as pessoas aqui do bairro um recuo em não sair mais de casa à noite. O comércio se retrai. E muitos mudam de bairro mesmo. É comum casas à venda e para alugar por toda a região. Tem casas maravilhosas nessa rua aqui. Por exemplo, Rogério Seno tem uma casa aqui, que ele morou aqui durante muitos anos. Está para vender há 3 anos, ninguém consegue ir. Ele não consegue vender a casa. Eu acho que está diretamente relacionado com violência. Esta mulher que mora no Morumbi resume a sensação de viver ali. Durante a madrugada, estouros de caixas de banco. A minha irmã mora ali embaixo, houve assim, entendeu? Não é uma coisa que você fala, nossa, um estouro num ano, é bem vários. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o secretário Alexandre de Moraes tem feito reuniões com representantes da Associação dos Moradores do Morumbi e de outros bairros vizinhos. O objetivo é localizar as câmeras de segurança existentes nas residências para possibilitar a expansão do monitoramento da região e assim combater os crimes. O Morumbi repete hoje a história de outras regiões da cidade que já tiveram índices assustadores de violência e criminalidade. Em geral, a polícia diz que o crime vai migrando de local e de modalidade, fugindo da repressão. Se essa lógica for verdadeira, é melhor interditar o bairro do Morumbi. O crime lá não vai diminuir nunca. O secretário de Segurança está fazendo o que deve ser feito quando ele pede aos moradores que usem as suas câmeras privadas para combater o crime? Talvez ele defenda também, daqui a pouco, um programa de isenção de impostos para carros blindados para moradores do bairro exclusivamente, não é isso? Agora, enquanto isso, o placar no Morumbi continua 0 para a polícia e 7 para o crime. E a Polícia Civil investiga-se a chacina que deixou 4 mortos em Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada de sábado, e está relacionada com a morte de um policial militar no dia 30 de dezembro.
A chacina aconteceu em frente a este bar na Vila Galvão, em Guarulhos. A principal testemunha do crime, que deixou 4 mortos, segue internada em um hospital que não foi revelado por segurança. O DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, assumiu o caso. Os moradores da região estão assustados. Os mortos tinham entre 19 e 28 anos. A polícia investiga se os assassinatos podem estar relacionados com a morte de um policial militar que ocorreu a 1,5 km do local da chacina. Segundo a PM, os disparos partiram de um veículo que passou em frente ao bar. O motorista de uma caminhonete invadiu o Ministério da Fazenda em Brasília. A caminhonete destruiu os vidros e as catracas da portaria principal do prédio perto das 4h30 da manhã. Ninguém se feriu. Segundo a Polícia Militar, o homem é um analista tributário da Receita Federal de Londrina. O nome dele não foi divulgado. No local, ele alegou à Polícia Militar ter problemas mentais e disse que acelerou em direção ao prédio. Segundo a polícia, ele também disse que suas motivações eram políticas e que invadiu o ministério porque, abre aspas, não gosto do PT. Fecha aspas. O motorista foi detido em flagrante por dano qualificado e o inquérito foi aberto pela Polícia Federal. Na primeira segunda-feira do ano, muita gente acordou cedo em busca de emprego. Nos postos da Prefeitura e do Governo do Estado, que oferecem vagas, havia filas, mas nada tirou o ânimo de quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. RG, CPF, carteira de trabalho. Primeiro dia útil do ano foi dia de ajeitar a papelada e enfrentar fila para encontrar emprego. Até que não está muito grande não, já peguei piores, filas piores. A fila poderia estar mesmo maior, sabendo que 8,4% dos brasileiros terminaram 2015 sem emprego. Com a virada do ano, as expectativas se renovaram e os objetivos também. Que vale a pena um emprego mais perto da sua casa, que ganhe bem. Assim todo mundo quer, né, Daniel? Não é à toa que centenas de pessoas veem nas senhas do painel uma chance de melhorar a vida. Eu gostaria de um emprego com marketing, publicidade, que é o que eu pretendo fazer de faculdade, então é o que eu quero. O Eduardo, lá da fila, bem que tentou, mas será que deu certo? Não deu, só tinha vaga para Bragança e Atibaia, eu vou esperar vaga para São Paulo. É justamente a esperança, assim como a do seu Eduardo, que também move outras pessoas que estão procurando emprego. Pensamento positivo para melhorar a vida, encontrar trabalho e principalmente quitar as contas atrasadas para começar o ano bem diferente de como 2015 terminou. Para facilitar o acesso de quem está com o dinheiro curto, este posto de atendimento ao trabalhador fica dentro da estação Brás, do metrô e da CPTM. Então, a pessoa consegue ir e voltar pagando apenas uma passagem. Hoje mesmo eu estou aqui porque a minha colega pagou minha condução. Entendeu? Se não é ela, eu não estava aqui hoje. Tomara que você me dê sorte. Tomara mesmo, Rosa. Sorte também para a Nilza, auxiliar de limpeza desempregada há quase um ano, que acordou disposta às 5h30 da manhã. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás do sonho da gente. E o meu sonho esse ano é de trabalhar. E economistas do mercado financeiro continuam prevendo mais inflação e maior retração da economia. Não está nada bom para quem está procurando emprego. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a estimativa é que a inflação fique em 10,72% em 2015 e 6,87% este ano. E esses mesmos economistas das instituições financeiras aumentaram para 3,71% a expectativa de retração na economia brasileira em 2015. Se confirmado, vai ser o pior resultado desde 1990. Para este ano de 2016, as previsões não são boas, com o PIB encolhendo 2,95%. O dólar fechou o primeiro pregão do ano em forte alta. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 4,03, valorização de 2,18%. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela fala da abertura do mercado financeiro neste ano.
Esse comportamento ruim do mercado, com disparada do dólar, foi reflexo principalmente de dados desfavoráveis da economia chinesa. A produção industrial caiu pelo 10º mês consecutivo, reforçando o temor de uma desaceleração mais forte do crescimento chinês. As bolsas de lá até tiveram as operações interrompidas para evitar a queda mais forte, passando dos 7%. A China, mais devagar, compromete o comércio internacional, afetando as várias economias, dos Estados Unidos ao Brasil. A balança comercial brasileira até teve um bom desempenho em 2015, pelo menos em termos de saldo. Fechou o ano com um superávit de quase 19 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso ajuda muito a melhorar as contas externas do país. É um dos poucos dados positivos em meio à deterioração quase geral dos indicadores de atividade. E neste ano, o saldo comercial deve ser ainda melhor. O mercado já prevê uns 35 bilhões. Só que é uma reação decorrente do recuo das importações, prejudicadas pela queda do consumo e dos investimentos, e não da retomada das exportações. As vendas externas até são favorecidas pelo dólar mais alto, mas ainda há muita ineficiência na produção industrial, o custo do Brasil pesa muito, o que dificulta uma recuperação mesmo das exportações. Por isso, a desaceleração da China preocupa mais. Pode afetar as vendas de produtos básicos, das commodities, como minério e produtos agrícolas, que já perderam preço em 2015. Enfim, o cenário global pode trazer dificuldades adicionais em meio a tantos problemas que já temos no âmbito doméstico. O relatório Focus desenhou um cenário bem pessimista para 2016, como nós vimos. Aliás, bem parecido com o de 2015, com inflação alta, recessão pesada, provável aumento dos juros, sem incluir o pior efeito da crise, que é o aumento do desemprego. A tensão de hoje do mercado financeiro pode ter sido apenas uma amostra do que virá ao longo do ano, se não tivermos uma saída para a crise política com uma redefinição mais convincente e responsável da política econômica. O calendário mudou, mas as crises continuam. É cuidar para que 2016 não seja pior que 2015. Eu volto na quinta. Até lá. E por causa da entrada de uma massa polar esta madrugada, foi uma das mais frias de janeiro dos últimos 2 anos. Fez 18 graus aqui na capital e esta noite pode ser ainda mais fria. Eu gosto. Luciana Magalhães traz agora as informações do tempo para o Brasil e todo o estado de São Paulo. A terça-feira será de tempo instável na maior parte do Brasil. O sol aparece entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva de norte a sul do país. Elas ocorrem a qualquer hora e com mais intensidade em Goiás, na Bahia, no oeste e norte de Minas Gerais e também no sul do Rio Grande do Sul. Já nas áreas claras do mapa, como em Roraima e também na faixa que vai do Nordeste Gaúcho, passando por São Paulo até o Espírito Santo e no norte do Maranhão até o norte da Paraíba, tempo firme, ensolarado e sem chuva. Máximas amanhã de 33 graus. Em Fortaleza, 27 em Salvador, 25 em Brasília e 32 graus em Porto Alegre. Já no estado de São Paulo, a terça-feira será de sol entre nuvens, com temperaturas agradáveis. Apenas na região norte do estado é que são esperadas pancadas de chuva isoladas no final do dia, onde a máxima fica em 32 graus em Barretos e 30 graus em Franca. E na faixa leste, tempo firme, com máxima de 31 em São José dos Campos e 27 em Caraguatatuba. Aqui na capital paulista, até quinta-feira, o sol aparece entre algumas nuvens e não há expectativa de chuva. As máximas não sobem muito, ficando em 28 graus amanhã e 29, tanto na quarta quanto na quinta-feira. E no primeiro dia útil do mês, os moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo, já enfrentaram um aumento e tanto. As passagens de ônibus já estão mais caras. Foram de R$ 3,50 para R$ 3,80. No próximo sábado, as passagens de trem, metrô e ônibus vão ficar mais caras também aqui em São Paulo. Há 2 anos, o aumento de 20 centavos no preço das passagens causou protestos. O aumento de 8,57% é abaixo da inflação acumulada em um ano, que foi de 10,49%. A mudança logo no início do ano pegou de surpresa quem estava voltando do recesso. É um abuso, né, meu querido? O salário não aumenta, as coisas tudo aumenta, inclusive a passagem de ônibus, né? Eu acho que isso é um abuso, né, com o usuário do transporte público.
para a qualidade de transporte que a gente tem, está muito caro. Eles se responsabilizaram de se preocuparem em gastar com ponto, com corredor, né? E o transporte mesmo, não está valendo isso. O aumento vai chegar também à capital paulista. Os R$ 3,80 passam a valer no sábado, dia 9, para ônibus, trem e metrô. E já na próxima segunda-feira, prefeitos da região do ABC vão se encontrar para definir o reajuste. Contrário ao novo valor, o movimento Passe Livre já marcou uma manifestação para esta sexta-feira. Em junho de 2013, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo haviam anunciado um aumento no valor da passagem de R$ 3,00 para R$ 3,20, mas recuaram após os protestos populares liderados pelo movimento Passe Livre, o MPL. Os atos ganharam proporção nacional e chegaram a agregar outras reivindicações, como melhoria na saúde e na educação. Já em janeiro de 2014, com um novo anúncio de que a passagem ficaria mais cara, o MPL organizou mais protestos, que terminaram em prisão e vandalismo. Só que dessa vez não houve recuo e o valor passou de R$ 3,00 para R$ 3,50. Construtoras apostam em empreendimentos imobiliários em Jundiaí como alternativa para quem não quer viver na capital. E a cidade, que já foi conhecida como a terra da uva, hoje amarga a 12ª colocação na produção da fruta. Para contornar o crescimento dos prédios e condomínios, a Prefeitura de Jundiaí criou até uma linha de crédito para incentivar os produtores rurais. Uma cidade que cresce para cima. Só em 2014 foram mais de 3.200 unidades imobiliárias. A vinícola do Seu Rafael, por exemplo, chegou a ter 7 hectares, mas hoje a área plantada não chega a 1, ou seja, menos de 10 mil metros quadrados. Aos 84 anos, ele mantém a produção de vinho artesanal, herança dos pais e dos avós que vieram da Itália. Para começar, não tinha energia elétrica, era moído com uma maquininha na mão para amassar a uva. O Vinícius é genro do Seu Rafael, mora em Jundiaí, mas trabalha na capital. Muitos imóveis são lançados para atender esse perfil de morador. Há uns 50 anos atrás eram todas propriedades rurais. Então a gente precisa ter um controle para... A comodidade de ser perto de São Paulo atrai muita gente para cá. Nos anos 80, a área rural aqui de Jundiaí era de 80%. Hoje é de 50%. Mas mesmo com esta redução, muitas propriedades rurais como essa resistem. São cerca de 1.500 só aqui no município. Mas é daqui, dessas fazendas, que saem hoje 30% de toda a uva produzida no estado. Mas manter o título de capital da uva parece que tem um preço. Rodinei está na 4ª geração de outra vinícola. Já foi sondado 2 vezes por uma indústria de cerâmica para vender a propriedade. Ele conta que está mais caro produzir por causa do clima mais quente. Além disso, falta mão de obra. Ele toca sozinho os negócios porque os irmãos foram tentar a vida fora. A 3ª geração manteve isso, essa plantação. Alguns acabaram, um filho ou outro, acabou deixando a plantação de lado e foram para a cidade. E os netos, então, aí muitos nem se interessavam mais pela plantação. A prefeitura diz que vai aumentar os subsídios agrícolas. Os R$ 300 mil devem ajudar produtores que sofrerem perdas devido às condições climáticas. Enquanto isso, muitas famílias lutam para manter as tradições. Aqui, muitos antigamente falavam, esse aí daí via uma pessoa, esse é um caipira da roça. E é um serviço que tem que pegar de sol a sol, tempo de chuva. É a última geração que vai continuar cuidando do solo, que vai continuar plantando. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, disse nas redes sociais que o governo não só reconhece os erros na economia, como está trabalhando para resolvê-los. Sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma, Wagner afirmou que ela está confiante e que a ação não vai sobreviver aos primeiros testes na Câmara dos Deputados. Segundo o ministro, o rito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal anulou as manobras do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o Supremo acabou com a banalização e a tentativa de uso político do impeachment. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes.
Aliás, daqui a pouco a gente vai com o comentário de Bob Fernandes. Seguimos agora falando sobre a poluição sonora. Ela incomoda muita gente e está mudando também o comportamento de várias espécies de pássaros aqui da capital paulista. Um dos mais afetados é o sabiá. Com o barulho, as aves passaram a acordar mais cedo e a incomodar muita gente na capital. Todo mundo sabe, de madrugada, as ruas da capital paulista ficam praticamente desertas e quase nem parecem as mesmas vias intransitáveis e barulhentas de durante o dia. E é exatamente esse silêncio que ganha uma nova trilha sonora. Já começa a amanhecer e a cidade também aos poucos está despertando. Mas quem mora assim, tão pertinho das árvores, acorda ainda mais cedo por causa de toda essa cantoria. 3h30, 4 horas da manhã que eles começam, né? Aqui na região a gente é acordado com o som dos passarinhos, que às vezes a gente tem vontade até de espantá-los. Em São Paulo, o maior fator influenciando as aves é a poluição sonora. As aves, para evitar o barulho do trânsito, conseguir se comunicar entre elas, elas preferem transferir horários de atividade para o meio da madrugada. O sabiá laranjeira é o dono de um dos pulmões mais potentes entre as aves que habitam São Paulo. E haja fôlego, viu? O canto é a principal característica das aves para atrair fêmeas para perto. Tá vendo? Atrapalha a gente, imagina. A cor da barriga dá o nome à espécie, que ao menos nos últimos 4 anos, junto com outros pássaros, passou a cantar somente durante as madrugadas por causa da poluição sonora. Mas essa mudança no comportamento pode comprometer, inclusive, as futuras gerações. Hoje em São Paulo a gente já encontra alguns sabiás brancos pela cidade. Ela é um alerta para demonstrar que as características genéticas das populações de sabiás, elas estão sendo alteradas por alguma pressão antrópica, que é a pressão que nós humanos fazemos nos animais. Eles ficam piando na sacada da gente, mas com certeza é bem mais gostoso. Eles ficam rondando por aí. Quem gosta de natureza, pelo menos tem um pedacinho de natureza aqui no meio dessa selva de pedra. Então, tente não se incomodar da próxima vez que você for acordado em plena madrugada por causa do canto desses vizinhos. Afinal, eles só querem mesmo é paquerar. Para ser escolhido tem que estar bem alto e no meio da madrugada, no caso aqui de São Paulo. Se for durante o dia, vai ficar solteiro, não vai conseguir encontrar ninguém. Cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Mesmo com a grande oferta e a praticidade dos alimentos embalados, ainda existem empórios que vendem grãos e sementes e conservas a granel. Quem busca por esses produtos aproveita as vantagens para a saúde e para o bolso. José Mário já está acostumado. Na hora de repor os produtos do restaurante árabe onde trabalha, vem direto a este empório no centro da cidade. Aqui pode comprar a quantidade exata dos ingredientes que está precisando. E tudo sempre fresquinho. A gente compra de 1 quilo, 200 gramas, o que o patrão pede a gente está sempre comprando para renovar. A venda de produtos a granel não é novidade, mas vem ganhando cada vez mais adeptos. Além dos produtos serem mais baratos, dá para levar somente a quantidade necessária. Uma boa alternativa em tempos de crise econômica. Você não precisa armazenar o produto e sempre você pega o produto fresco. Dona Aldemir sabe disso. Além de encontrar os produtos para as receitas que faz em casa, também consegue satisfazer o bolso. Em preço, hoje está tudo caro, né? Então, infelizmente, a gente tem que ir mais para o lado da qualidade mesmo, né? Além de ser mais em conta, eu acho mais inteligente e a qualidade é a mesma. Robson, há 3 anos, abriu um empório que vende produtos a granel e naturais. É um resgate do passado, é lógico que de uma forma mais moderna. Hoje tem os potes de acrílicos que são recomendados para o alimento. Mas a questão de você ter um contato com o alimento, né? Você passa a ter um contato mais próximo com o alimento, você pode degustar o alimento, você pode provar o alimento, isso faz diferença. Diferente dos antigos armazéns, que a gente encontrava apenas os produtos básicos, como o arroz, o feijão, a farinha, aqui o que não faltam são variedades. Tem castanhas, doces variados, temperos, chás e algumas novidades bem curiosas.
Tem carne de soja granulada, feijoada vegetariana, semente de chia, chá de hibisco. E que tal experimentar esta fruta chinesa, o goji berry? São mais de 2.000 itens para todos os tipos de paladar. Eu vou lá para fazer tal compra. E no dia, porque está tudo aqui tão gostoso que você acaba comprando outras coisas, que dá ideia para fazer outra receita e manter essa ideia de vida saudável. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. E o nosso convidado de hoje é José Mentor, deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Deputado, nós estamos fazendo praticamente a primeira entrevista do ano, né? Na sexta-feira fizemos a primeira, esta é a segunda do ano. 2015 foi um ano que foi praticamente uma unanimidade, ninguém gostou de 2015. O governo não gostou, o PT não gostou, a oposição não gostou, a população não gostou, um ano de muitos problemas. Como é que o senhor vê 2016? Olha, eu acho que o final de 2015 já deu alguns sinais um pouco mais positivos, né? Acho que na política a decisão do Supremo acabou sendo auspiciosa num certo sentido, porque botou tranquilidade na questão do impeachment, dizendo, olha, impeachment não é uma brincadeira, impeachment é coisa séria, e tanto a Câmara quanto o Senado têm responsabilidade que precisam ser respeitadas. Na questão econômica, a mudança que a presidenta fez no final do ano também é um alento, uma perspectiva de que as coisas possam mudar, mas não só o ministro, mas a política possa mudar, mantendo o ajuste na medida de que as coisas são necessárias serem colocadas e, ao mesmo tempo, buscando dar condições para que a retomada do crescimento e o desenvolvimento volte a se colocar como necessária para o país. Então, eu acho que as coisas começaram a apresentar um novo rumo. Não vão ser fáceis, porque não muda, só mudar o calendário de 31 para 1º de janeiro, mudou as coisas, não mudaram, né? Nós temos que trabalhar bastante para que as coisas venham a ocorrer efetivamente. E a questão do impeachment, como é que o senhor está vendo? Eu acho que já teve um clima mais positivo em favor do impeachment, outrora, e os últimos acontecimentos foram favoráveis à defesa do impeachment, né? Daqueles que não querem o impeachment, porque quando se pensou que a movimentação popular fosse ser muito grande no domingo, daqueles que apoiavam o impeachment, foi muito fraco. E na seguinte, na terça-feira, que eram os desfavoráveis ao impeachment, foi muito maior, muito mais aguerrida, muito mais voluntariosa. Muito segundo mais a Polícia Militar, a manifestação pró-impeachment tinha 45 mil pessoas e, segundo a mesma Polícia Militar, a manifestação contra o impeachment tinha 55 mil pessoas. Mais vibrante, tão maior. Mais vibrante, de maior lideranças, né? de representativa, é nesse sentido que eu quero colocar. E os setores da sociedade mais ativos começaram a se manifestar. E estão vendo que, na realidade, o fato de alguém não gostar do governo, ou de uma parte da população não gostar do governo, ou não gostar de uma política, não é suficiente para mudar o governo. O governo, para sofrer um impeachment, um impedimento, tem que ser coisa muito mais grave, tem que ter uma base de um crime de responsabilidade, tem que haver um envolvimento criminoso do governo, vamos chamar assim, para ser bem drástico, né? A Câmara dos Deputados já aceitou o processo, portanto, admitiu a hipótese desse crime ter havido. Veja só, o Tribunal de Contas deu um parecer que não foi apreciado ainda pelo Congresso. O parecer do senador é pelo arquivamento. E mesmo esse fato da pedalada, como dizem, há uma tese jurídica favorável e outra contrária. E a decisão política do que aquilo prejudicou, do dano que essa possível decisão tomada pelo governo e repetidas vezes por outros governos também foi tomada da mesma forma, prejudicou ou não o país, prejudicou ou não a população. Essa decisão não foi tomada, o Congresso vai tomar a decisão.
E aí sim nós vamos saber se houve ou não responsabilidade de quem. O senhor, como parlamentar, acha que o processo de impeachment é um processo político ou técnico-jurídico? Não, ele tem um tom jurídico, claro, ele tem um embasamento jurídico. Agora, a decisão maior é de caráter político. Mas sem a base jurídica não há crime só político. Eu não gosto do governo, quero trocar o governo, vou impeachar. Não, isso não existe. Vou fazer o impeachment, vou fazer o impedimento. Isso não existe. Tem que haver a base legal do crime de responsabilidade. Agora, por que o governo teme a votação? O governo não tem 170 votos no parlamento? Mas não é essa a questão. Não é essa a questão. Primeiro que nós temos que ver que existe uma pressão popular e as pesquisas mostram isso. A presidente da Dilma, infelizmente, contou com um desgaste do governo do pós-eleição. Um desgaste muito importante. Muito importante, significativo. Ela que chegou a ter 8% apenas de aprovação. Isso leva a um censo de 90% contra. Uhum. E a opinião pública tem um peso importante dos parlamentares. O parlamentar volta para casa, dentro de casa, na família, no vizinho, na comunidade, onde ele vai, claro, no movimento, e aquilo repercute na sua ação. Então, e mais ainda, a imprensa também repercute. E o artigo do jornal, e o comentário do Gamberini, do outro, isso tudo influencia. Então, isso vinha num crescendo. Quando a coisa começou a ser debatida com mais seriedade, conversada com mais tranquilidade, nós começamos a ouvir juristas renomados de um lado, opiniões diversas de sociólogos, estudiosos, a coisa começou a ganhar um outro tom. E aí realmente se pôde ter uma visão muito mais... E aí vamos pensar do outro lado, mais político. A própria atuação da oposição, que vem desde o dia seguinte da proclamação do resultado, expressando o seu descontentamento de várias formas, pedindo auditoria da fiscalização, a urna e recontagem. E a intransigência dela em reconhecer o resultado, mais uma vez demonstra que o impeachment nada mais é do o descontentamento com o resultado das urnas. O senhor falou do desgaste da presidente Dilma, mas o seu partido, o PT, está muito desgastado. Todas as pesquisas mostram isso. A gente sente na população, o senhor certamente sente como parlamentar, a gente percebe manifestações anti-PT, a gente percebe um desânimo com o partido, até de setores da esquerda, de setores de dentro do PT. O PT nasceu com a bandeira da moralidade, nasceu com a bandeira da ética. O senhor acha que o PT hoje é um partido que defende a ética, defende a moralidade? É claro que o senhor vai dizer que sim. Agora, para efeito público, o PT ainda pode levantar a bandeira da ética, da moralidade? Eu acho que pode, na medida que ele conseguir demonstrar, e infelizmente ele não soube fazê-lo nesses últimos 10 anos, de que a política precisa de recursos, e por isso ele defendeu o financiamento público, sempre defendeu o financiamento público, precisa de recursos para poder realizar a política, e que para que esse exercício venha a ocorrer, todos têm as mesmas condições. Nós começamos a fazer política vendendo estrelinha, camiseta, e enfrentavam os caminhões de dinheiro, os recursos vastos e poupudos dos adversários. Mas hoje, depois do Mensalão e da Operação Lava Jato, se percebe que há outras formas de financiar mas veja, o poder. As operações das empresas financiam todos os partidos. No entanto, o senso da crítica, o centro dela é o PT. Por que quando se falou... Porque o PT é que está no governo. Não, mas não basta isso, nós estamos falando de financiamento de campanha, não só o governo. Nós estamos falando de como é que os partidos financiaram suas campanhas. O mesmo delator do Lava Jato, que fala da Petrobras no governo do PT, fala do governo do PSDB, e não há um dia de investigação sobre isso. O Barusco falou dos anos 90. Acabou de haver uma denúncia de que levaram 300 mil reais para o Aécio. Não, mas isso foi noticiado. Mas vamos ver o seguinte, a denúncia do governo Fernando Henrique Cardoso, também da Petrobras, o livro dele fala disso e ninguém investigou até agora. Mas a Petrobras, o problema da Petrobras não é nem do Fernando Henrique, é anterior ao Fernando Henrique. Todo mundo sabe disso, o mercado sabe disso. Mas isso não justifica nada. De forma alguma, estou dizendo, você está perguntando, como é que se faz a questão da ética? Nós estamos contrários ao financiamento empresarial há muito tempo. Nós defendemos o financiamento público para quê? Para que não haja dependência dos partidos do dinheiro das empresas, onde o empresário tem interesses, outros que não são só o da política.
da realização dos objetivos partidários. Como é que o senhor explica a aliança do seu partido, do PT, com nomes como Eduardo Cunha, que já foi aliado, com Renan Calheiros, com Jader Barbalho? Como é que o partido defende essas alianças? O PT, quando elegeu a sua maior bancada, elegeu 92 deputados, se não me falha a memória, em 513. Não chegou a fazer 20%. Para aprovar qualquer medida no Congresso, precisa ter 257. Deputados são só aqueles 513, não há outros. As alianças são aqueles que podem votar. E eu não peço para ninguém entrar no PT. Eu peço para votar naquele programa, naquele projeto. Nós fizemos uma aliança explícita, pública, com o PMDB, com o PP, com o PDT, com o PTB. E foi explicitada na campanha eleitoral. Foi essa aliança que saiu vitoriosa em 2014. Pública. Então o senhor é otimista para 2016 com relação ao governo e ao PT? Eu acho que não será um ano fácil. Acho que a presidenta Dilma e o governo, o ministro Jacques Wagner, Berzoini, deles para cá, eu acho que o governo tomou uma outra roupagem. Quando a presidenta mudou o governo com Jacques Wagner e o Berzoini, as coisas mudaram de figura, com muita humildade, com muita conversa, com muito diálogo que estava faltando no governo e mostrando da necessidade e das propostas mais justas que estavam ocorrendo. Essa última mudança agora da Fazenda, eu acho que vai também ajudar bastante. Acho que outros ajustes poderão ocorrer para continuar ajudando daqui para frente. Eu sou otimista nesse sentido, que as coisas vão melhorar. Tá bem. E o povo, acima de tudo, é capaz de fazer melhorar. Tá bem. Muito obrigado, deputado José Mentor, por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Feliz ano novo para o senhor. Para você também, para todos da Gazeta. Muito obrigado. Estela. Alunos fazem mutirão de limpeza e prometem desocupar a Escola Estadual Fernão Dias Pais, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O prédio foi ocupado no dia 10 de novembro, em protesto contra a reorganização do ensino paulista, que foi suspensa em dezembro pelo governo do estado. Segundo a Secretaria da Educação, 7 escolas continuam ocupadas, ainda contando essa. Hoje ainda foi dia de arrumação, varrer, recolher o lixo. Pelos corredores, algumas carteiras para organizar nas salas. Na cozinha, um dos ambientes mais usados durante a ocupação, tudo limpinho. E na despensa, arroz, feijão, macarrão e carne da merenda escolar devolvidos. A surpresa, segundo os estudantes que ocuparam a escola, foi encontrar o depósito cheio de papel higiênico, que, segundo os alunos, vive faltando nos banheiros. E uma sala abarrotada de livros didáticos, muitos editados em 2008 e 2010 e, portanto, já vencidos, já que o prazo de uso é de 4 anos. Fez muita falta, né? Porque, tipo assim, a gente ficava postergando, prolongando as aulas. Porque, por exemplo, se eu tivesse que dividir um livro com um colega e não era trabalho em dupla... Tinha que dividir livro? Sim, eu tinha que fazer, dividir. E não era em dupla, eu acabava tendo que, tipo, esperar ele terminar para eu fazer. Os estudantes que ocuparam a escola durante 50 dias querem agora participar da gestão. Num documento, denunciam falhas na administração e espaços ociosos na escola, como o salão, que tem palco, e um piano, mas que vive trancado e não é usado como teatro. Essa aqui é a sala de informática no 2º andar do prédio. Eu contei em cima das bancadas 21 computadores, a maior parte está coberta com plásticos. E segundo os estudantes, há anos eles não são usados pelos alunos. Aqui no chão, olha, tem monitores amontoados e também muito material, olha, que ainda não saiu da caixa. Aqui tem computador, tem teclado e a gente pode perceber aqui uma data em que esse material teria sido entregue. Olha, outubro de 2012. Ninguém lembra dessa sala, sabe? Tipo, Tem aula de informática? Não, não tem aula. O dirigente de ensino que vai receber as chaves já visitou o prédio e confirmou que a escola está em boas condições e que nada foi quebrado. Em relação aos livros vencidos, alegou que trata-se de uma reserva técnica, que agora não tem mais utilidade. E disse que a Secretaria de Educação vai apurar as irregularidades apontadas pelos estudantes. É uma escola grande, nós estamos tomando... pede muitas coisas da situação e vamos estar resolvendo uma a uma. A ideia é assim, entrar no acordo com os alunos, auxiliado por eles, está resolvendo todos os problemas da escola. Ocupada desde o dia 10 de novembro, a Fernão Dias Pais foi a primeira escola da capital a ser fechada pelos estudantes.
O protesto contra a reorganização dos ciclos, que afetaria 300 mil alunos e previa fechar escolas, se espalhou. E em todo o estado, 200 escolas foram ocupadas por estudantes. E agora à tarde, os estudantes decidiram adiar a desocupação da escola. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem outras informações. Carla. Olha, isso porque eles tinham marcado para 6 da tarde, depois remarcaram para 7 da noite e agora há pouco, sim, eles fizeram a entrega das chaves para o representante da Secretaria de Educação que está aqui. E muitos alunos já deixaram a escola, passaram por aqui carregando colchões, carregando travesseiros, cobertores. A maior parte já está ali na rua. Agora, antes de sair, cerca de 70 alunos que estavam no prédio, eles se reuniram aqui nesta escadaria e leram um manifesto no qual eles voltaram a criticar a política de reorganização, a proposta de reorganização das escolas, criticaram o governo de Geraldo Alckmin, disseram que estão saindo de forma voluntária e avisaram que continuam mobilizados, só que agora contra o aumento da tarifa de ônibus e de trem e de metrô, que no sábado passa de R$ 3,50 para R$ 3,80. Olha ali a placa dos meninos, justamente com essa nova causa que eles devem encampar a partir de agora. Bem, o representante da Secretaria de Educação está lá dentro do prédio, mas ele já visitou a escola nesta tarde e constatou que a escola está em boas condições e que nada foi quebrado. Só que é preciso que peritos da Polícia Civil confirmem isso. Porque a Secretaria, quando a escola foi ocupada em novembro, prestou queixa, a polícia fez um boletim de ocorrência e agora é preciso que esse processo seja concluído. Bem, de qualquer forma, a perícia é esperada ainda para esta noite. Bem, amanhã deve haver uma reunião para saber como será a reposição das aulas e que deve começar na quarta-feira. Nesta escola, ficaram faltando 28 dias de aula para completar o ano letivo de 2015. Em outras escolas que também foram ocupadas, a reposição das aulas começou hoje. É com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. O ex-presidente Lula, o ex-ministro Gilberto Carvalho, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Diogo Oliveira, serão ouvidos pela Justiça Federal de Brasília como testemunhas do lobista Alexandre Paes dos Santos, um dos presos na Operação dos Zelotes. Ele é acusado de envolvimento num esquema de corrupção em torno de uma medida provisória em benefício do setor automotivo. A medida provisória foi assinada por Lula. O depoimento dele foi marcado para o próximo dia 25. A Operação Zelotes também investiga o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente. Uma das empresas dele recebeu R$2,5 milhões de um outro lobista suspeito de participar do esquema. O filho de Lula nega qualquer irregularidade. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a investigação sobre o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. Randolfo tinha sido acusado em delação premiada por Carlos Alexandre de Souza, que era entregador de dinheiro do doleiro Alberto Youssef, de ter recebido R$200 mil de propina. Youssef, no entanto, afirmou não conhecer o parlamentar. Além de Randolfo, o auxiliar de Youssef citou os senadores Aécio Neves, presidente do PSDB, e Renan Calheiros, do PMDB. Os dois contestaram a acusação. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, não há informações se foram abertos inquéritos no STF para investigar os dois senadores. E agora sim, vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, é muito próximo, é amigo da presidente Dilma. Em entrevista a Marina Dias e Valdo Cruz na Folha, Wagner reconheceu: quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Referia-se, sem citar, a esquemas de financiamento de campanha e corrupção com digitais do PT. Obviamente, aos chamados Mensalão e Petrolão. No Estadão, Daniel Bramati, José Roberto de Toledo e Rodrigo Burgarelli rastrearam ligações do PMDB de Michel Temer e Eduardo Cunha. Uma emenda parlamentar foi incluída por Cunha na nova lei de portos. Ao final, o Grupo Libra, que tem disputa de mais de 500 milhões com o governo, saiu-se bem. O único beneficiário de uma nova brecha legal, registre-se, o grupo renovou por 20 anos o contrato que vem desde 98 no Porto de Santos.
Em seus últimos dias no comando da Secretaria Especial de Portos, o deputado Edinho Araújo, PMDB de São Paulo, auxiliou na renovação. Edinho, afastado dos portos, foi um dos motivos dos queixumes de Temer na já histórica carta a Dilma. Mesmo candidato a vice em 2014, Temer abriu conta jurídica e 2 sócios do Libra, arrendatário no Porto de Santos, doaram R$1 milhão para a campanha. Notícia apurada é dever publicar, como fez Rubens Valente na Folha. Carlos Alexandre, vulgo Ceará, disse ter repassado 300 mil da empreiteira UTC, que teria Aécio Neves como destinatário. A denúncia do delator soa frágil, como várias outras de outros delatores. Se não tiver provas, não resistirá. Levou 6 meses para vazar e isso, pelos padrões atuais, é incomum, é estranho. Mas não é estranho, como cobram, não ter sido berrado no título principal. Estranho ou revelador têm sido denúncias muito mais frágeis do que essa e sem eventuais provas conhecidas se prestarem à política via manchete principal e ataques à reputação. A política brasileira, o sistema, a eterna crise é o que é. Só não sabe quem não tem como ou não quer saber. Ou tantos que vivem do faturar com a crise, seja como autores, arautos ou críticos. Boa noite. A oposição venezuelana assume o controle do parlamento em clima de forte tensão. Militantes chavistas hostilizaram o deputado Henry Ramos Alup na entrada do prédio da Assembleia Nacional. Ele foi eleito ontem como novo líder do Legislativo e defendeu a renúncia do presidente Nicolás Maduro como forma de resolver a crise política. Pela primeira vez em 17 anos, o chavismo é minoria no parlamento. E você vai ver a seguir. Jogadores e dirigentes do Barcelona querem punição para torcedores do Espanhol que gritaram ofensas racistas contra Neymar. Tensão entre Arábia Saudita e Irã. Depois de cortar relações diplomáticas, o governo saudita anunciou a suspensão de todos os voos para Teherã. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O governo federal promete aumentar em até R$1 bilhão o orçamento previsto para o programa Bolsa Família deste ano. O Ministério do Desenvolvimento Social ainda não definiu qual será o percentual de reajuste e nem quando os pagamentos serão feitos com o novo valor. Segundo a pasta, não há previsão de que novos beneficiários sejam incluídos no programa, que conta anualmente com cerca de 13.900.000 pessoas. A previsão é de que o programa possa repassar até R$28 bilhões neste ano. Em 2015, o valor destinado foi de R$27 bilhões. Atualmente, o benefício pago às famílias é de R$164. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E temos mais um caso de injúria racial ou ofensa racial na Europa envolvendo um jogador brasileiro. Desta vez, todo mundo já sabe, foi ninguém menos que Neymar, hein, Celso? Agora, o próprio Neymar disse que não ouviu, ele está pondo panos quentes? Sobre isso eu gostaria até de falar. Primeiro eu vou relatar o fato. O fato lamentável aconteceu no clássico catalão entre Barcelona e Espanhol no final de semana pelo Campeonato Espanhol. O jogo terminou 0-0, mas a torcida do Espanhol perdeu de goleada ao hostilizar o jogador brasileiro com insultos racistas. Num vídeo divulgado pelo canal de TV catalão La Sexta, é possível ver torcedores do clube mandante imitando o barulho feito por macacos cada vez que Neymar se aproxima. Messi e Luis Suárez também foram alvo de provocações. O caso irritou dirigentes e jogadores do Barcelona que pedem punição ao rival. O clube também vai questionar a Federação Espanhola para saber o motivo pelo qual o árbitro não registrou as ofensas na súmula. No ano passado, Neymar já havia sido vítima de insultos racistas da mesma torcida. Perguntado sobre o incidente deste final de semana, o brasileiro disse que não ouviu os gritos e que prefere jogar futebol. Já o presidente do Espanhol, que estava no estádio, afirmou que as acusações do Barcelona são mentirosas
muito cara de pau, Gamirim. Pois é, porque se o próprio vídeo mostra, como é que as reivindicações do Barcelona são mentirosas, né? As denúncias do Barcelona são mentirosas. E essa atitude do Neymar, dizer que não ouviu? Não faz muito tempo o Neymar fez uma campanha por conta do Daniel Alves. Aquela campanha infeliz até, somos todos macacos. Não somos macacos, somos gente. E descobriu-se depois que era uma jogada de marketing. Perdeu a chance agora o Neymar de realmente se posicionar como um jogador, como um líder e questionar um comportamento inaceitável. Claro. Isso é lamentável. Ele foi ofendido e se ele deixa para lá, ele alimenta esse tipo de comportamento. Tem que ficar claro, o futebol não é um universo paralelo. A lei prevalece. Lógico. Bom, apesar desse triste episódio na Catalunha que nós acabamos de ver, nos outros jogos pela Europa não faltaram gols. Destaque para o campeonato inglês com um show de brasileiros na vitória do Chelsea. E para a Espanha novamente, agora com bola rolando, que tem Atlético de Madrid no topo, perseguido de perto pelo Real Madrid. Pela Premier League, o Tottenham visitou o Everton e saiu na frente aos 22 minutos de jogo com Lennon. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Dele Alli dominou no peito e bateu sem deixar a bola cair. 1-1 placar final. O Tottenham é o quarto colocado do campeonato inglês com 36 pontos. Na sequência da tabela de classificação com 33 pontos vem o Manchester United. Os Diabos Vermelhos enfrentaram o Swansea City e fizeram 1-0 com o Martial. Sigurdsson de cabeça empatou a partida, só que o Wayne Rooney de letra fez um golaço e garantiu a vitória do Manchester por 2-1. Por falar em Manchester, o City também se deu bem na 20ª rodada do campeonato inglês. O Watford até saiu na frente do marcador graças a este gol contra de Kolarov, mas os Citizens se recuperaram. Yaya Touré e Sérgio Agüero trataram de virar a partida e assegurar o 2-1 ao Manchester, terceiro colocado do inglês, com 39 pontos. Ainda pela Premier League, o Chelsea venceu o Crystal Palace por 3-0 fora de casa. Todos os gols dos Blues saíram dos pés de jogadores brasileiros. Oscar recebeu de Diego Costa e fez 1-0 para o Chelsea. O segundo dos visitantes veio graças a esse chute forte de William, 2-0. Diego Costa aproveitou o rebote do goleiro e deu números finais ao jogo. Com a vitória, o Chelsea chegou aos 23 pontos e ocupa agora a 14ª posição do campeonato inglês. Na Espanha, o Real Madrid ficou no empate por 2-2 com o Valência. Aos 15 minutos de partida, bela troca de passes do ataque merengue, até que Benzema mandou de bico para fazer o primeiro do Real. Ainda no primeiro tempo, Parejo, cobrando pênalti, empatou o jogo 1-1. Depois do intervalo, Bale de cabeça recolocou o Madrid em vantagem no marcador. Só que Alcácer, também de cabeça, igualou a contagem mais uma vez. 2-2 placar final. O Real está em terceiro no Campeonato Espanhol com 37 pontos ganhos. O líder da competição é o Atlético de Madrid. A equipe colchoneira recebeu o Levante e venceu o jogo por 1-0 com gol de Thomas. Bom, no Real Madrid, o Real Madrid tropeça, cai o técnico. Caiu o Rafa Benítez. Também estava ali já, sabe? Já estava balançando. Balançando, só queria um pretexto e agora foi. O Florentino Pérez já anunciou um novo treinador, Zinedine Zidane, que trabalha no Real Madrid B, agora vai assumir o Real Madrid. Ele é bom técnico? No time B vai bem. Eles consideram o Zidane para o Real Madrid, assim como foi o Guardiola para o Barcelona. O tempo dirá. É bastante coisa, hein? Bom, vamos falar da Copa de Futebol Júnior. Grandes de São Paulo estrearam bem na Copinha, né, Celso? O Santos venceu o América de Pernambuco agora há pouco por 2-1. O final de semana também teve estreias com vitórias de Corinthians e São Paulo. Já o Palmeiras ficou no empate com o Sampaio Corrêa. Veja os gols. No grupo 11, que tem como sede a cidade de Limeira, o Corinthians bateu o Bragantino por 2-0. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Tocantins aos 13 e Maicon aos 30 garantiram um resultado favorável ao Corinthians. Na cidade de Barueri, o São Paulo atropelou o Paulista em partida válida pelo grupo 17. David Neres, logo com 1 minuto de jogo, colocou o tricolor à frente no marcador. Luiz Fernandes primeiro aos 5 e depois aos 15 aumentou a vantagem do São Paulo. Foguete, já aos 43 do segundo tempo, marcou mais um para o tricolor. 4-0 placar final.
Pelo grupo 25, disputado em São José dos Campos, o Palmeiras ficou só no empate com o Sampaio Corrêa. Lucas e Souza Tibiri abriram 2-0 para o time maranhense. Só que Cauê, aos 36 do segundo tempo e aos 40, salvou o Palmeiras de um verdadeiro vexame já na estreia da Copa São Paulo. Palmeiras 2, Sampaio Corrêa também 2. Corinthians, rapidinho, Tá. Desculpa te Fala. interromper. Não, é que o Corinthians já está jogando de novo e está vencendo o Botafogo da Paraíba por 1-0. O jogo está no intervalo. Tá. Então o Corinthians está conseguindo a segunda vitória. A segunda vitória. O que eu ia falar é que esses campeonatos dessa garotada, eles costumam revelar craques. Você já percebeu algum aí? Não, ainda muito cedo, Gamberini. E a competição ela está tão inchada, são tantos clubes que fica muito mais difícil de você observar realmente quem se destaca. A não ser que o time comece a avançar. Por exemplo, Claro. O Corinthians revelou na competição o Marquinhos, que depois foi negociado com o futebol europeu e hoje faz parte da seleção brasileira. Mas realmente hoje está muito mais difícil você observar. Antes, com a competição mais enxuta, era tinha menos gente. Exatamente. Era mais fácil. Agora Tá bom. tá difícil. Mais alguma coisa? Por hoje é só. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Estela. Aumenta a tensão entre a Arábia Saudita e o Irã. O governo saudita anunciou a suspensão de todos os voos para Teherã. O Bahrein e o Sudão também cortaram relações diplomáticas com o Irã. O Bahrein seguiu a decisão da Arábia Saudita e do Sudão e ordenou que seus diplomatas deixem Teherã em 48 horas. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma redução nos laços com o Irã. A crise diplomática estourou depois que o governo sunita de Riad executou um importante clérigo muçulmano xiita e mais 3 religiosos sob acusação de terrorismo. Nimr al-Nimr era um forte crítico da família real saudita e estava preso desde 2012. Em protesto contra a execução, manifestantes iranianos incendiaram consulados e a embaixada da Arábia Saudita em Teherã. O Irã acusou a Arábia Saudita de usar o ataque como pretexto para cortar as relações. O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, disse que a família real que governa a Arábia Saudita vai enfrentar o castigo divino. Milhares de xiitas marcharam em protestos em Bagdá e em cidades do sul do Iraque, advertindo que a execução do líder religioso vai causar ainda mais problemas para toda a região. Em aparente retaliação, 2 mesquitas sunitas foram atacadas no Iraque. Em mais um vídeo do Estado Islâmico, 5 homens são executados e uma criança jihadista com sotaque britânico fala em morte aos infiéis. O primeiro-ministro David Cameron diz que as imagens são uma propaganda desesperada por causa das recentes derrotas do grupo terrorista. O vídeo foi postado em sites jihadistas. Os 5 reféns não são identificados. Um homem diz em inglês que a mensagem era para o primeiro-ministro David Cameron. Ele afirma que os reféns são espiões britânicos e ameaça invadir o Reino Unido. O vídeo também mostra uma criança com sotaque britânico dizendo que era ali que iriam matar os infiéis. No final do discurso, cada refém é executado com um tiro na cabeça. David Cameron declarou que as imagens devem ser tratadas como propaganda e refletem o desespero do grupo diante de derrotas para a coalizão internacional. A Grã-Bretanha bombardeia posições do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Um cidadão britânico que mora em Londres afirmou à televisão inglesa que esse menino que nós vimos aí, que aparece no vídeo do Estado Islâmico, é neto dele. O homem é cristão de origem nigeriana. Ele disse que a filha dele, mãe desse menino, se converteu ao Islã e foi para a Síria há vários anos. E ele o avô reconheceu o neto por causa de uma fotografia postada em redes sociais em 2014. O garoto estaria em algum reduto do Estado Islâmico na Síria. O jornal satírico francês Charlie Hebdo publica edição especial para lembrar o primeiro aniversário do atentado que deixou 12 mortos. O semanário chega às bancas com 1 milhão de exemplares. A capa traz a charge de um deus barbudo, carregando um fuzil e a roupa suja de sangue. A manchete diz: 1 ano depois, o assassino ainda solta. A edição tem um caderno de charges dos 4 cartunistas mortos em 7 de janeiro. O editorial denuncia os fanáticos alienados pelo Alcorão e devotos de outras religiões que queriam a morte da publicação por ousar rir do religioso.
O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 em ponto. Boa noite e até lá.